Baylan Skoll e Shin-Hati são a dupla de mestre e padawan apresentados em Ahsoka. Chegaram ali na primeira cena da série, personagens completamente novos no universo Star Wars e que vem ganhando muito destaque nesta produção. E é sobre a relação dos dois e sobre o futuro da Hati que nós vamos falar no vídeo de hoje. Baylan Skoll and his apprentice, Shin-Hati. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e esse é um vídeo que eu queria fazer há muito tempo, né? Falar um pouquinho mais da relação do Baylan Skoll e da Shin-Hati, e por conta dos acontecimentos do 7º episódio de Ahsoka, eu resolvi fazer esse vídeo agora, porque aí dá pra gente não só falar sobre a relação dos dois, como também falar um pouquinho mais sobre o provável caminho que Shin-Hati irá trilhar agora com esses acontecimentos bastante reveladores em relação ao futuro dela. Antes de eu começar a falar sobre isso, tenho que avisar vocês que tem spoiler aqui do episódio 7, né? Então se você ainda não viu, vai lá pro Disney Plus, assiste e depois volta pra cá. Pra quem não sabe, o episódio 7 é o penúltimo episódio de Ahsoka, então muitas coisas devem ser concluídas no 8º episódio, né? Que vai encerrar pelo menos essa primeira temporada. Alguns arcos devem ficar em aberto sim, pra serem resolvidos em outras temporadas, em outras séries e culminar também no filme do Filoni, que vai juntar todas essas produções do Filoniverse, né? Mandaloriano, Livro de Boba Fett e Ahsoka. Bom, se vocês gostarem do conteúdo desse vídeo lá pro final, deixa o seu curtir porque ajuda bastante aqui o canal e também aproveita para se inscrever e dar uma olhadinha na playlist de Ahsoka que tá bem legal. Bom, primeiro de tudo, né, eles foram apresentados na primeira cena da temporada, chegando para resgatar Morgan Elsbeth, já mostrando toda a sua imponência, a sua força e suas capacidades, invadindo uma base da Nova República para libertar uma prisioneira que era ali sim uma prisioneira de muito interesse da Nova República, né? Alguém que não deveria ter conseguido escapar. Depois disso, vão mostrando muito mais da relação deles e uma relação assim bastante fascinante por parte do público. Os dois são personagens que se tornaram extremamente populares ao decorrer dos episódios, né? Com muitas camadas bem divertidas a gente vê. Primeiro de tudo é que eles são Jedi sombrios, isso eu venho falando desde o começo, né? O que são Jedi sombrios? Existem dois tipos e eles, né, cada um representa um desses dois. O primeiro dos tipos é alguém que foi treinado na Ordem Jedi, no caso o Baylan Skoll, né, e depois acabou abandonando a Ordem e seguindo a própria vida aí, sem se limitar aos ensinamentos Jedi, sem se limitar ali ao lado luminoso. Esse é o caso do Baylan Skoll, que sobreviveu à Ordem 66 e acabou tendo uma vida ali de mercenário. Ele tem objetivos grandiosos, ambiciosos, que ele foi revelar só depois, mas inicialmente ele era um mercenário tentando ter uma vida confortável nessa galáxia que não facilita nada para ninguém, muito menos para os Jedi. Essa outra classe de Jedi sombrios, introduzida na força por um ex-Jedi, por alguém que foi um Jedi um dia, mas que agora não é mais, que é o caso da Hati. Ela nunca teve contato com a Ordem Jedi, tanto que é uma das coisas mais fascinantes que ela gosta de ouvir do Baylan são as histórias dele da época da Ordem, né? Então também é bem legal essa relação, porque a gente consegue ver neles que eles não são tão vilanescos, tão maldosos dessa forma, eles não são Sith, né? O Sabre Laranja já prova isso também. E esse interesse dela de querer saber tudo sobre a Ordem Jedi é uma das coisas mais legais dessa personagem, assim como o interesse do Baylan de manter algumas tradições da Ordem Jedi, né? Algo que ele mantém até de certa forma mais do que a própria Ahsoka com a sua aprendiz, a Sabine Wren. Um dos exemplos disso, exemplo visual, é nessa trança da Shin-Hati, trança de Padawan que o Anakin usou quando ele era Padawan do Obi-Wan, que o Obi-Wan usava quando era Padawan do Qui-Gon e que a própria Ahsoka também usou quando ela foi Padawan do Anakin. Então os aprendizes ali, eles usam essa trança e a Shin-Hati também tem essa trança. Um detalhe bem legal do Baylan Skoll e que também está na Shin-Hati é em relação ao cristal Kyber que ele usa nesse cinto dele, um cristal Kyber verde. Para quem não sabe, cristais Kyber são aquelas pedras usadas para a criação de um sabre de luz. E os Jedi, eles costumam ter sabre de luz ou na cor azul ou na cor verde, né? São as cores mais normais, aí mais padrão de um sabre de luz de um Jedi. E esse cristal Kyber que o Baylan usa no cinto dele pode ser do sabre de luz que ele quebrou posteriormente, né? Que ele usava quando ele era um Jedi, quando ele fazia parte da Ordem. E na trança de Padawan da Shin-Hati a gente vê um pouquinho, alguns pedaços também desse cristal Kyber, um detalhe muito legal que mostra muito mais a confiança que o Baylan tem nela, a confiança que eles dois têm, né, um pelo outro, e a importância que ele, Baylan Skoll, dá a essa garota. E um momento chave para a relação dos dois aqui a gente tem no episódio onde a Ahsoka enfrenta o Baylan Skoll pela primeira vez, né? Quando eles estavam ali ainda tentando fazer os preparativos para viajar para uma outra galáxia.
né? Porque aquilo tem acontecimentos nesse episódio que são chave pra gente entender o quão importante um é para o outro no caso de Baylan Skoll e Shin-Hati. O Baylan, ele é um personagem, eu venho tocando nessa tecla, que é muito calmo, ele sabe muito bem pra onde ele quer ir e ele não tem esses lapsos de perder o controle durante a batalha, né? Esses mind games não funcionam com ele. Ele sabe muito bem onde ele está, onde ele quer chegar e ele vai fazer todas as coisas de uma forma bastante prática, bastante objetiva e também bastante tranquila. Então ele conversa de uma forma calma, mesmo enfrentando a Ahsoka, né? Ele tem os seus golpes potentes, né? Ele não vai lutar também de uma forma imprudente nem nada do tipo, mas ele não perde a calma. Só que tem um momento onde ele perde a calma, e é o momento onde a Ahsoka ataca a Shin-Hati. Ela ataca usando aí também estratégias nada Jedi, né? Quando ela achava que a Shin-Hati tinha matado a Sabine. Então a Ahsoka fica com raiva nesse momento e ataca a Shin-Hati. E é depois desse ataque que o Baylan Skoll demonstra um aspecto de raiva também na visão dele ali, na face dele, nas expressões faciais. Por quê? Porque a Padawan que ele tanto ama e que ele cuida como filha, foi atacada de uma forma até pode ser considerada aí covarde, né, digamos assim. A gente tem também uma situação parecida, mas do lado da Shin-Hati. Quando ela tá enfrentando a Sabine, ela tem uma vingança, uma rivalidade pessoal ali muito forte, né? Por ela ser padawan do Baylan e a Sabine ser padawan da Ahsoka, por tudo que elas vão construindo desde o começo. Então o que ela mais queria é derrotar a Sabine de uma vez por todas, provavelmente matar a Sabine. E nesse mesmo episódio, antes de acontecer isso daí, que acontece da Ahsoka atacar a Hati, né? Ela tá enfrentando a Sabine sozinha no meio do mato. Quando ela percebe que o mapa que o Baylan estava protegendo foi desligado, ela pressupõe que o seu mestre está tendo dificuldades na luta contra a Ahsoka. E nisso, ela abandona essa vingança pessoal que ela tinha com a Sabine, essa raiva da Sabine, esse objetivo pessoal dela, para ir socorrer o seu mestre. Ela pensa um pouquinho ali, mas nem muito. Ela simplesmente vê que o mapa caiu e vai embora, né? Por quê? Porque ela sabe que o Baylan pode estar em perigo e ela não pode correr o risco de perdê-lo. Então, os dois eles têm muito esse instinto protetivo um com o outro e esse episódio é crucial para mostrar isso. E nesse episódio também nós temos uma outra coisa da Hati, que é, de novo, ela com essa oportunidade de encerrar a sua rivalidade com a Sabine e matar a Sabine, né? Só que o Baylan fala pra ela, eu fiz uma promessa pra ela de que ela conseguiria o que ela quer e que ela não seria machucada. E nesse momento, a Hati de novo desiste dessa vingança dela para respeitar uma ordem do seu mestre, a única pessoa em que ela confia e que ela também obedece. Então depois disso os três vão juntos ali para uma nova galáxia. A relação da Sabine e da Hati eu já falei, eu acho bem legal e a gente vai comentando mais nos vídeos de análise, mas aqui o comportamento do Baylan Skoll com a Shin-Hati começa a ficar um pouco diferente quando eles chegam em Perídia. Por quê? Porque ele fez toda essa promessa para Sabine e a gente descobre aqui que a Shin-Hati ela não é também tão inclinada ao lado sombrio quanto parecia, por conta de todo esse instinto dela assassino e tudo mais, né? Por quê? Porque ela também tem uma honra muito forte que provavelmente ela aprendeu até com o próprio Baylan. O Baylan tá conversando com o Troll e o Troll manda ele ir atrás da Sabine pra matá-la quando ele encontrar o Ezra. A Hati já interfere e fala, ué, mas você não vai cumprir a sua palavra? Tipo, ela achou que o mestre dela era uma pessoa realmente de uma palavra inabalável ali, alguém que ela cresceu confiando e vendo dessa forma, e nesse momento ela fica um pouco assim, ela dá essa contestada, mas ela continua junto com o Baylan ali. O Baylan nem responde ela, porque eu acho também que ele não se orgulha muito do que ele ia fazer. Mas ele tem os objetivos dele e talvez internamente ele sabia que ele não faria nada com a Sabine, porque depois dali ele ia seguir o próprio caminho, mas ele não podia falar isso também na frente do Troll. E aí depois os dois seguem com o Baylan constantemente ensinando a Hati de algumas situações, algumas circunstâncias e contando a ela também histórias antigas. Uma coisa bem legal é que o Baylan gosta de falar da Ordem Jedi e a Hati gosta de ouvir sobre. Ela quer saber mais sobre o passado do mestre dela, sobre como era a Ordem, e eles vão tendo conversas um pouco superficiais sobre isso, porque o Baylan aparentemente também não gosta de falar tanto sobre ele na Ordem, mas eles vão tendo essas conversas e a gente vai vendo o fascínio dela por tudo isso. E aqui nós temos um ponto muito importante na relação dos dois, que é comparando esses dois últimos episódios que saíram, o sexto e o sétimo até agora. No sexto episódio, o Baylan tá conversando com a Hati e ele fala do Ezra, né, que foi alguém treinado depois que a Ordem Jedi já tinha caído. E aí a Hati fala, ele é igual a mim então. E o Baylan fala, não, ele foi treinado para ser um Jedi e você foi preparada para algo maior, né? Ou seja, o Baylan ele tem as próprias ambições, ele busca esse grande poder em Perídia e aparentemente com essa frase, ele preparou a Hati também
para algo envolvendo este plano dele. Então a Hat estava inclusa em todos esses planejamentos no objetivo do Baylan Skoll. Só que, em um certo momento, conversando com ela, ele percebe que a ambição dela é diferente, né? Quando ela fala, a gente vai assumir o poder agora com o Troll também, vai ser a nossa vez de governar a galáxia. E ele fala, não, o que eu quero é acabar com essa roda de poder, mas ele percebe nesse momento que a ambição da Hat é diferente da ambição dele. E aí a gente chega nesse 7º episódio com os dois se separando. Ele vai junto com ela até eles encontrarem o Ezra e a Sabine, e quando chega lá, ele dá uma última lição à sua aprendiz, a aprendiz que ele tanto ama. One parting lesson, Shin. Impatience for victory will guarantee defeat. Você vai lá, pega o Ezra e a Sabine e eu vou ficar aqui. Ela, mas por que você não vai ajudar ele? Porque o meu caminho é outro e as suas ambições te mantêm nesse caminho. Então, o que você quer tá ali com eles, o que eu quero não. E eu não vou te forçar a vir comigo, né? Eu vou deixar você livre para seguir o seu próprio sonho. Então é muito legal essa situação dos dois, isso aí que tá nas entrelinhas de toda essa relação deles, dessa forma com que eles se despedem. E antes de ir, ele dá uma última lição à sua aprendiz. Cuidado que se você se afobar muito para a vitória, você vai acabar sendo derrotada. E ela também, ela entende isso porque na luta que ela tá tendo com a Sabine e com Ezra momentos depois, ela é um pouco mais cautelosa. Ela é muito agressiva, ela é muito ofensiva, mas ela é também cautelosa, algo que ela não era antes, né, até então, até porque ela só tinha lutado com a Sabine, que é mais fraca que ela, então ela não precisava de tanta cautela assim. Mas aqui a gente vê que ela aprendeu. E uma coisa muito legal também, antes da gente passar pro futuro da Hat, será que ela vai ser convertida pro lado luminoso da luz? O que vai acontecer com ela? Tem uma coisa legal também nos estilos de combate dos dois, né? No começo da série, o Hyuang ele fala pra Ahsoka que ela precisa de uma Padawan pra protegê-la, pra ajudá-la nos momentos de necessidade. E no Baylan e na Hat a gente vê um equilíbrio perfeito no sentido de que ele tem os golpes mais pesados, mais potentes, com aquele sabre dele que também deve ser bastante pesado, né? Só que golpes mais lentos. Enquanto a Hat, ela é muito mais veloz, né? Então ela tem golpes mais sutis, mais leves, só que ela é muito mais rápida que ele. Então se ele se prevalece pela força que ele tem, ela prevalece pela agilidade. Então os dois se complementam também nisso. Eu queria saber mais de como ele recrutou a Hat, de como eles se conheceram. Seria uma história também muito legal. E vendo toda essa relação dos dois me deixa ainda com mais vontade sobre isso. Eu também já falei um pouquinho em outros vídeos sobre a relação deles com a mitologia nórdica. Existem os filhos de Fenrir, que são os lobos que também fazem parte desse processo do Ragnarok, da destruição total, que se chamam Skoll e Hat. E os sobrenomes aqui dos dois é Baylan Skoll e Shin Hat. São inspirados nestes dois lobos filhos de Fenrir. O que acontece com cada um deles? O Skoll, ele caça o sol, enquanto a Hat, ou Hat, no caso da mitologia, caça a lua, né? Meio que fica ali na sombra do Skoll. E aí neste momento, da série de Ahsoka, o Baylan Skoll, ele liberta Shin Hat de sua sombra, para que ela siga o próprio destino, para que ela faça também o próprio caminho dela. E agora a gente chega no que eu queria falar também mais, que é do possível futuro da Shin Hat. Quando ela tá lá enfrentando a Ahsoka, a Sabine e o Ezra, é muito legal a relação aqui, porque nenhum dos três trata a Shin Hat como se ela fosse uma inimiga. Nenhum dos três. No primeiro momento, quando o Ezra pergunta pra Sabine quem é ela, a Sabine fala, ela é igual você, só que sem o seu senso de humor. Depois, quando o Ezra tá lutando ali com ela, ele brinca um pouquinho quando ela pega o cabelo dele, fala, essa foi por pouco. Depois ele fala que ela tá em desvantagem. A gente tem esse momento dele usando a força no sabre de luz, que também é uma parada magnífica. E aí, quando a Ahsoka chega, o Ezra tava ali meio que brincando do jeito dele, né? Claro, levando a sério, mas brincando ali nas palavras e tudo mais. E quando a Ahsoka chega, ela fala pra Hat, solte a sua arma e venha comigo, eu posso te ajudar. Porque ela percebeu esse conflito na Shin Hat depois da Hat ter sido liberada pelo Baylan. Algo que ela precisava, ele sentiu que ela precisava, porque são ambições diferentes. E se ela continuasse seguindo ele, ela não realizaria o sonho dela. Ela seguiria ele por vontade própria, porque ela também não aceitaria isso se dependesse dela escolher. Mas ela não seria tão feliz quanto ela pode ser seguindo um próprio caminho. O Baylan percebeu isso, não queria fazer isso de deixá-la livre, mas fez pensando também
no bem dela. E ela acabou acatando mais essa ordem do seu mestre, mas também contra a própria vontade. A gente tem que lembrar que ela não gosta nada das grandes mães, nem das irmãs da noite, ela não gosta de bruxaria, dessa magia, nem nada do tipo, ela não tem a mínima relação com o Troll, então ela tá ali com pessoas que ela não confia, pessoas que também não confiam nela e que ela não tem nenhuma relação positiva. A única pessoa que ela confiou desde o começo foi o Baylan. E no momento que ela tá lutando contra a Ahsoka, o Ezra e a Sabine aqui, o Troll ele retira as tropas dele e vai todo mundo embora, só que ela não recebeu essa ordem também. Ela fugiu depois, seguindo eles, porque ela quis, porque o Troll não falou nada com ela, se ela quisesse ficar ali, foda-se, se ela quiser voltar também, foda-se, eles vão tratar ela dessa forma, como mais uma ali, largada, provavelmente esquecida também. Ela é muito poderosa, então provavelmente também eles vão dar uma certa atenção, mas não a atenção que ela merece, não vão fazer ela se sentir em casa do jeito que ela se sentia com o Baylan Skoll. E a chance dela se sentir em casa de novo, próxima de pessoas que um dia foram da Ordem Jedi, que tem esse contato, e pessoas que usam a força também de uma forma mais livre, de uma forma mais leve, é com a Ahsoka. E nesse momento a Ahsoka percebe todo o conflito da Shin-Hati. Percebe que ela tá sozinha e que ela tá sentindo por estar sozinha, que ela não sabe muito bem o que fazer agora. Né? A vida dela foi, desde o momento que ela começou esse treinamento, seguir Baylan Skoll. Ela demonstrou a ambição dela para ele, e aí ele fez ela seguir o próprio caminho, pensando no melhor para ela. Só que o melhor para ela nesse momento tá longe de ser o Troll, tá longe de ser a Morgan Elsbeth, né? E quando a Ahsoka percebe isso e chama ela dá uma sacudida, sabe? Ela dá uma titubeada ali, ela tipo, puta, será que eu vou? Não vou? Vou, não vou? E ela sai. I can help you. E a Sabine tenta ir atrás dela e a Ahsoka não deixa. Por quê? Porque a Ahsoka percebeu naquele momento que sim, ela pode acabar trazendo a Shin-Hati pro lado dela, e eu acho que é isso que vai acabar acontecendo. Eu acho que a Sabine vai meio que se entender também como uma Mandaloriana que não tem essa facilidade de manipular a força. Possivelmente ela não consiga manipular. Eu venho falando desde o começo que ela manipular a força faria sentido, porque a força vive em todos os seres do universo e com bastante concentração e treinamento ela poderia conseguir. Num nível mais fraco do que os sensitivos como Luke e a própria Ahsoka, mas poderia conseguir. Também o próprio Ezra, né? O Ezra ele tem a força ali como se ele estivesse bebendo água, como se fosse respirar para ele algo tão natural, esse uso tão absurdo da força aqui. Então eu acho que a Sabine vai acabar ficando um pouquinho de lado em relação a ser padawan da Ahsoka, e que a Shin-Hati pode acabar sim tomando esse posto. A Shin-Hati pode vir ao lado deles e pegar ali para ficar com a Ahsoka. Por quê? Porque o caminho da Sabine também combina mais com o caminho do próprio Ezra, né? Deles dois caminharem juntos numa própria aventura. A Sabine se tornar, sei lá, não sei se aprendiz do Ezra, mas caminhar com ele ali e ir aos poucos aprendendo isso tudo da força com ele. E a Shin-Hati, essa loba solitária, combina mais com a Ahsoka, que também cresceu assim, né? Ela teve o Anakin ali com ela, eles faziam muitas coisas só os dois, porque eles eram também muito rebeldes, individualistas, afobados, digamos assim. E aí depois, ela sempre esteve próxima dos tripulantes da Ghost, que são a Sabine, o Ezra, a Hera, mas ela teve meio de lado ali, né, a Ahsoka. Então eu acho que ela e a Shin-Hati podem se encontrar nesse equilíbrio e que a gente pode ter essa série acabando com a Shin-Hati se tornando, sim, essa aprendiz de Ahsoka Tano. Isso seria muito, muito legal, eu quero muito que isso aconteça e eu acredito que isso pode já acontecer também, ou pelo menos mais um passo para isso acontecer já nesse 8º e último episódio da primeira temporada de Ahsoka. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esquece de curtir aqui, se inscrever no canal e manda também para seus amigos que estão acompanhando essa série maravilhosa. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.